Ganho de capital sobre doações e herança. O STF pode mudar tudo. Meu nome é Diogo Feilo e eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão importantíssima. O STF afetou o tema e vai definir se pode ou não haver imposto de renda sobre ganho de capital em doações e herança. Eu vou explicar aqui para você de forma prática o que é ganho de capital, como funciona hoje o imposto de renda, quem paga e o que pode mudar. Ganho de capital é a diferença entre o valor de aquisição do bem e o valor dele de mercado na hora da venda ou da transmissão. Exemplo, vamos supor que você tenha adquirido um imóvel há 8 anos atrás pelo valor de R$100 mil. E hoje, este mesmo imóvel, ele vale R$800 mil. Portanto, o seu ganho de capital ele é de R$700 mil, a diferença entre a aquisição e o valor de mercado dele. O imposto de renda sobre esse ganho de capital na pessoa física ele será de 15% sobre esses 700 mil. Por quê? Porque esse é o percentual que é cobrado até 5 milhões e depois de 5 milhões ele pode ser cobrado até 22,5%. Já na pessoa jurídica, no geral, a tributação ela pode chegar até 34%, porque além do imposto de renda ainda é cobrado CSLL a depender do regime de apuração. E atenção, mesmo no caso das transmissões gratuitas, como é o caso da doação e da herança, a Receita tem entendido que pode haver ganho de capital e, consequentemente, cobrança de imposto de renda. Ou seja, além da cobrança do ITCMD, que é o imposto estadual sobre essas transmissões gratuitas, como a herança e a doação, a Receita Federal também quer cobrar, caso haja essa identificação de ganho de capital, imposto de renda sobre esse valor. Importante aqui destacar isso. Tanto na doação quanto dentro do inventário, a gente pode fazer com que o valor declarado seja o valor histórico, ou seja, o mesmo valor que consta no imposto de renda ou do doador ou do falecido. E por conta disso, não vai ter ganho de capital. Consequentemente, não vai haver a incidência de imposto de renda, porque o bem transmitido ele foi registrado com o mesmo valor histórico lá que estava no imposto de renda do doador ou da pessoa falecida. E essa incidência de imposto de renda sobre ganho de capital, ela poderá ocorrer só lá na frente, quando essa pessoa que recebeu o imóvel for dispor dele de forma onerosa, como por exemplo numa venda. Mas afinal de contas, o que o STF vai julgar então? Primeiramente, é importante dizer que o STF afetou o tema, ou seja, ele definiu que esse tema ele tem que ser tratado de uma forma única em todo o Brasil. A questão central é a seguinte: 1. A Constituição ela prevê a cobrança de ITCMD, Imposto de Transmissão, Doação e Causa-Morte, para todo tipo de transmissão gratuita. 2. O imposto de renda, por sua natureza, ele deve incidir sobre todo aquele acréscimo de renda efetiva. E 3, que é a pergunta que o STF vai ter que responder. Nessas transmissões gratuitas, como doação e herança, embora haja um ganho patrimonial, há efetivamente um ganho de renda, uma vez que, repito, essas transmissões são gratuitas? Seria, portanto, devida a cobrança do imposto de renda sobre esse aumento patrimonial que não necessariamente gerou um ganho de renda? Atualmente, a Receita Federal ela entende que sim, mas essa interpretação pode ser considerada inconstitucional pelo STF, que, por sua vez, também pode entender como devida essa cobrança de imposto de renda sobre essa diferença patrimonial entre o momento da aquisição e o momento da disponibilidade para transmissões não onerosas como doação e herança. Eu quero te dar um exemplo prático de como isso funciona para que você entenda bem como é hoje. João comprou um imóvel por R$100 mil. E no imposto de renda ele declara ano após ano como R$100 mil, que é o valor histórico do bem. Só que hoje esse imóvel ele vale R$500 mil.
Portanto, o seu ganho de capital aí é 400 mil. Caso ele resolva vender esse imóvel hoje, portanto, ele vai pagar 15% de imposto de renda sobre esse ganho de capital, ou seja, a diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado que vale hoje. Então, ele vai pagar 15% sobre esses 400 mil. Mas se João, ao invés de vender, ele decide doar o imóvel para Maria, aí nós temos duas formas de fazer hoje. A primeira é ele doar esse imóvel pelo valor de mercado, ou seja, o valor que ele realmente vale hoje. E aí, ele, além do ITCMD, que ele vai pagar normalmente porque é uma transmissão gratuita, ele também vai ter que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, mesmo a transação não tendo sido onerosa. Entretanto, se ele optar por doar pelo valor histórico, ou seja, aquele valor que ele declara no imposto de renda, que foi aquele mesmo valor que ele comprou o imóvel, ele pagará o ITCMD da mesma forma, a mesma alíquota, tudo igualzinho, só que ele não pagará o imposto de renda porque não vai ter aí configurado o ganho de capital. Somente quando Maria eventualmente for vender esse imóvel, lá na frente ela vai apurar que ela recebeu por 100 mil e aquele imóvel, por hipótese, lá na frente, vamos supor que ele valha 600 mil. Aí ela vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital em cima desses 500 mil de diferença. E assim, nós que trabalhamos com isso, conseguimos identificar o que é mais vantajoso, a depender do tempo do imóvel, que o imóvel já está com aquela pessoa, com a família, porque pode haver ali algumas isenções que sejam vantajosas trazer pelo valor real e não pelo valor histórico, ou então pela intencionalidade, se vai vender agora, se vai vender depois, enfim. Nós temos que olhar todo o cenário para definir qual dessas opções é a mais vantajosa naquele caso concreto. O que o STF, portanto, vai definir é: se a gente traz esse bem com valor de mercado e não com valor histórico, isso realmente gera um ganho de renda que justifique a cobrança desse imposto ou não? Independentemente da decisão do STF, o que importa é que você sempre procure um profissional qualificado para entender qual é a melhor forma de fazer todo esse tipo de transmissão, seja na doação, no inventário ou qualquer tipo de planejamento sucessório. Se você vai receber, doar bens ou fazer qualquer tipo de movimentação patrimonial, é sempre importante estar antenado com as mudanças que vêm por aí. Se você gostou do conteúdo, curte o vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você acha certa a cobrança do imposto de renda sobre transmissões gratuitas como doação e herança? Quero saber sua opinião.